Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Tem novidades sobre o jogador Jorginho do Arsenal, que pode se tornar o novo reforço do Flamengo. O jogador Juninho já desembarcou no Rio de Janeiro e vai se apresentar ao Mengão. Tem informação muito importante pra gente analisar, mas faz o seguinte, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, se inscreva e ative o sino das notificações. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN, link na descrição. Bora pras notícias do Flamengo. Mas antes, corre nos comentários e coloca de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você está no Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas? Coloca pra gente saber aonde tem torcedor do Mengão. Vamos pro vídeo de hoje, créditos e ESPN, link na descrição. Calma, não vamos criar o caos antes da hora, que é amanhã, dia 14. Tem gente reclamando. Nossa, tá dando briga na internet, hein? Pelo amor de Deus, Pascoal, pelo amor de Deus. Aqui não foi briga não, foi jogo, mas foi difícil também de assistir esse negócio aqui, hein? Vou falar um negócio pra vocês. O que mais chama atenção aí foi o público, hein? Tem público, né? Nem 4 mil pessoas. Chama, né? Porque no fundo é a camisa do Flamengo, né? São os representantes do Flamengo. Sempre tem uma expectativa, pô, vou ver se vai aparecer alguém lá que, quem sabe, será utilizado, né? Pelo técnico e tal, isso sempre atrai, né? E o nome, né, gente? É Flamengo, a camisa tá ali e torcedor do Nordeste curte muito, como no Brasil todo, o mundo todo, o Flamengo. Então, chamou muita atenção mesmo. Não sei, eu não cheguei a ver se o ingresso era caro, se tava assim ou assado, por que foi pequeno. Mas é isso, né? Os resultados muito surpreendentes, você falou, né? Desde 1974, né? 51 Desde 74. Que eles todos não vencem. Esse ano, todos os 4 jogando com... Não dá para falar nem time misto. O ano passado ainda tinha time misto, o Flamengo ainda tinha um time basicamente titular, que depois vai viajar nas outras rodadas e volta e tal. Tinha o Tite dando uma sequência e o Tite participando do primeiro jogo e tal. Não foi o caso agora, os técnicos não estiveram presentes. Vamos ver. Fica aí uma rodada para dar esperança àqueles que começaram bem. Teve até mando de campo que não era no campo. Como é que é isso, Pascoal? Pascoal achou ótimo isso. Essa é uma coisa que acontece. Aqui em São Paulo já aconteceu, né? O Aldax mandou o jogo contra o Palmeiras. Era mandante do jogo, botou no Allianz. Sim. Né? E aqui, nesse caso aqui, do Vasco da Gama, era para jogar... O Nova Iguaçu era mandante. O Nova Iguaçu era mandante, mas ele escolheu o campo do Vasco para jogar. Que é onde o Vasco joga. Pensando em público, né? Fala, Tetra. Eu confesso para vocês que assim, eu não cheguei a ligar lá para a galera do Nova Iguaçu para saber, porque foi em São Januário. Agora, no campo do Nova Iguaçu, o campo do Nova Iguaçu não tem autorização para mandar jogo contra os grandes, por dimensão, capacidade, até por segurança. Então, o Nova Iguaçu nunca jogou contra um time, os considerados grandes, no seu estádio. Que é um estádio bonito, né, mas não tem uma dimensão ainda, uma capacidade e não tem essa autorização para mandar o jogo contra o grande. Contra os pequenos, os jogos já são lá, em Nova Iguaçu. Agora, eu também não sei por que levou para o campo do adversário, campo do adversário. Porque ele é mandante, a renda é dele, então tentou encher o máximo a casa de torcedores, ainda que adversários. E eu acho que chegou quase a dar 10 mil pessoas, não sei. Eu vou chegar nesse momento aí que a gente vai falar do público de todos os falar uma coisinha jogos. A respeito do eu queria falar uma coisa. Você quer, Pascoal? Queria falar assim. Então fala. O Pablo não está sendo o Pablo. Calma que é um jogo só também, né? Mas ele está voltando, essa é a atenuante. Ele está voltando e tal. O Carlinhos sai de uma entrevista cuspindo marimbondo, nervoso, irritado, quando o repórter pergunta a ele, você vai ficar para a temporada toda? Não sei. Não quero falar sobre isso. Então, isso aí, sabe, é aquele negócio do bico que eu falo para vocês. Jogador bicudo, jogador chateado no vestiário, apurrinha a vida de todo mundo. E isso é fato. Jogador que não está bem, que não está legal, ele apurrinha a vida de todo mundo. Então as coisas precisam ser colocadas nos seus devidos lugares. Né? O seu Boto, que foi contratado agora, precisa entender, ele está tendo muita dificuldade para entender como é que é o Flamengo. Ele está tendo dificuldade de entendimento do Flamengo, mas isso talvez ele adquira com o tempo. Vai demorar um pouquinho, está lá nos Estados Unidos, né? Vai demorar um pouquinho também. Então, são coisas que a gente vê. O Flamengo, a camisa do Flamengo é maravilhosa, espetacular.
Mas isso aí não é o Flamengo, gente. Com todo respeito, eu acho que tinha isso ali não é o Flamengo. alguns jogadores de base, que o Lohan já é integrado ao profissional há muito tempo, tinha o Schola, que o torcedor do Flamengo quer ver jogar, e foi ali uma oportunidade, ele entra no decorrer do jogo. Mas a principal observação desse jogo talvez tenha sido a dupla de zaga. Como o Flamengo perde o Fabrício e o Davi, tem ali, além dos dois titulares, o Carbone, que está integrado nos Estados Unidos, e a dupla de zaga que esteve em campo, Pablo e Cleiton. Coloca os números dos dois aí, e eu acho que mais do que os números é a gente entender também o que cada um ainda pode oferecer. O Cleiton é um menino, 19 anos, então vai crescer, vai se firmar como jogador, ainda tem tempo. O Pablo, Mauro, na minha concepção, é uma aposta muito instável. Por tudo que a gente não o viu, infelizmente, jogar com a própria camisa do Flamengo, com a camisa do Botafogo. Aquele Pablo do Corinthians interessaria para ser reserva. Mas o risco do Flamengo em contar com esse zagueiro para ser o primeiro reserva, o cara experiente do banco, me parece muito alto. Não sei, não deu para vê-lo jogar o ano passado, né? Antes de eu sair... Um jogo ele jogou ano passado, minutos ele jogou. Até por isso. Em dezembro eu disse que ele ia voltar do Botafogo pro Flamengo, quando estava esse papo do Fabrício, aí eu vi história, não, ele não vai voltar, ele vai pro Corinthians, vai embora, vai não sei o quê, e tá aí, ele voltou e ficou. Então ele não jogou lá. Aí ontem ele não jogou bem, ok, também o cara tá voltando e tal, mas eu acho que ele é um bom jogador. Para ser titular, não tá servindo nem o Fabrício, que foi embora, que o Felipe falou que não servia, ele falou, então vou buscar um lugar que eu possa ser titular. Então, provavelmente, ou certamente, não será o Pablo. Mas daí achar que ele, porque falhou no primeiro jogo, ele não possa... Gente, não sei não. O que tivemos de Fabrício criticado e Léo Pereira foi uma grandeza. Demorou anos, mas assim, foram meses se criticando. Os dois que, de repente, viraram... heróis ali, fizeram uma bela dupla e tal, entrosaram e tal. Então, assim, acontece. Eu não acho que ele é fraquíssimo para ser reserva do Flamengo. Mas se ele entender que isso vai acontecer, que nem primeiro reserva ele vai ser, eu acho que ele tem mercado. Tem muito time precisando dele aí. Ele pode voltar a jogar o que mostrou no Corinthians. Não acho ele fraquíssimo, tá? Só para ponderar, assim, que eu acho, Zinho, que o risco de você ter esse cara como o primeiro suplente de uma dupla de zaga é alto, justamente por isso que o Pascoal traz. Ele não jogou ano passado porque ele teve lesão. Ele tem 33 anos, ele já não se firmou na primeira passagem pelo Flamengo. O Mauro tá trazendo um ponto que é importante, a coisa do Fabrício ter demorado, do Léo ter demorado, mas eu acho um risco muito grande com o número de competições que o Flamengo tem, você apostar num cara que virou uma incógnita. Assim, eu acho ele bom jogador também. Nem discuto isso. Acho ele bom zagueiro, boa estatura, tem boa velocidade. Agora ele precisa se recuperar, né? Vai ter que jogar, vai ter que ter minutagem, vai ganhar confiança. Acho que ele ainda pode ajudar, pode ser importante. Mas mesmo assim, nós estamos falando que saíram 2 zagueiros. Né? 2 zagueiros que vão ser titulares aonde eles vão jogar. Se o Davi Luiz for para o Fortaleza, vai ser titular. E o Fabrício Bruno vai ser titular no Cruzeiro. Então nós estamos falando 2 zagueiros mais ou menos, que compõem elenco. Não. Saiu 2 caras que vão reforçar os times que eles foram e vão jogar, vão ser titular. E eu acho que o Flamengo inicia o ano enfraquecendo o seu elenco, porque tem jogadores que ainda estão em processo de recuperação. Vocês sabem quais são, não vou ficar repetindo aqui sempre, mas os que terminaram o ano com lesões e os que voltaram ainda buscando ganhar ritmo, que entraram de férias, perde novamente, vai ter que recuperar isso nessa pré-temporada, que já tem amistoso, que já tem que voltar, que daqui a pouco tem decisão no dia 2 de fevereiro contra o Botafogo, da Supercopa. Então, assim, saiu o Gabigol também. Então, o elenco perdeu. E ainda tem a expectativa de como vai ser o retorno de quem estava machucado. E não teve contratação. Agora anunciou o Juninho, né? Ele chegou no Rio, né? Não anunciou ainda, mas vai fazer exame médico. Espero que dê certo, que venha, que traga, né, essa expectativa que a direção, o Boto, né? Confia, acredita, o Felipe Luiz participou, ligando para o atleta, convencendo dele vir, que ele possa corresponder, ser esse jogador que dê essa opção como centroavante. Porque para jogar pelo lado, o Flamengo tem muitos
Não precisava para jogar pelos lados do campo. Acredito assim que Cebolinha daqui a pouco volta, mas já tem Bruno Henrique, já tem Plata, já tem Luiz Araújo, e o Gerson cai pelo lado direito também. E tem. O que precisa é o cara de centroavante, porque o Pedro só volta no meio do ano, maio, né? A previsão. E vai ter que jogar com um cara improvisado. Então, se o Juninho chegar e assumir essa condição, belíssima contratação, maravilhoso, ótimo, né? Mas é ainda uma coisa que a gente não conhece o atleta, vai ter que ver jogando, a adaptação dele. Então eu acho que o trabalho de início da direção ainda não requer a gente esperar, dar o tempo, mas vai precisar reforçar. Eu concordo com você. Pelo menos um zagueiro de bom nível que possa ser titular. Você pode ter mais 2, que são aqueles caras que vão compor o elenco, que durante a temporada, numa contusão para um jogo aqui, um jogo ali, né, o Pablo tomara que recupere aquela forma física, porque é bom jogador, mas de início, já perdeu o Fabrício Bruno e o Davi Luiz, precisa de um cara de bom nível, que quando o Léo Ortiz foi para a seleção, aquele jogo que vai para a seleção e a data FIFA termina, no dia seguinte já tem jogo. Não dá nem tempo do cara chegar. Vai precisar de mais um zagueiro. A gente viu ali a imagem do Juninho também chegando, né, Pascoal, para te ouvir sobre a zaga e já emendar o que você falou do Carlinhos. Para quem não viu o Carlinhos na saída do campo depois do jogo contra o Boa Vista, ele dá uma declaração dizendo que prefere não comentar se vai ficar ou não no Flamengo. Teve pouco espaço na temporada passada, é um jogador que joga como centroavante majoritariamente e a gente vê o Juninho chegando, que é centroavante, pelas informações que a gente colhe, que a gente apura quando começa uma negociação como essa, também pode fazer o lado de campo. Se o Carlinhos sair, é um problema? Não. Assim, eu tenho muita curiosidade para ver como é que o Juninho vai jogar. Muita curiosidade. Porque a passagem dele pelo futebol brasileiro não chamou atenção. Ele é a partir dos 26 anos que ele começa a jogar e tem uma passagem em Portugal para ir depois ter essa notoriedade no Azerbaijão, né? Que ele estava no Azerbaijão. No Karabag do Azerbaijão. Eu tenho muita curiosidade, porque eu confesso para vocês que eu não tenho memória de vê-lo jogar no futebol brasileiro, no Guaratinguetá e outras equipes que ele jogou. Vila Nova, ele rodou, ele era do Atlético Paranaense, mas ele rodou ali vários times emprestados. Eu não tenho memória a respeito de atuação dele, ponto. Quanto ao Carlinhos, acho que o Carlinhos foi uma contratação por um momento bom que ele teve no ano passado no Nova Iguaçu, aí o Flamengo quis embarcar talvez nesse momento bom para trazê-lo para o elenco, mas ele acabou não produzindo o que se esperava dele. O Flamengo precisa de um volante, vai precisar contratar um volante, esse caso do Jorginho que você citou na abertura do programa, o jogador de 33 anos, que já teve muitas passagens no futebol europeu, especialmente na Itália, onde foi até jogador da seleção italiana, ele é naturalizado italiano, mas vai precisar contratar, além de zagueiro, vai ter que contratar pelo menos mais um volante, na minha avaliação. Além de zagueiro, mais um volante. Eu nem sei se eu ponho zagueiros no plural, porque eu não tenho essa convicção que o Pablo vá ser o reserva imediato. Confesso para vocês que eu também não tenho essa convicção. Ele foi muito bem no Corinthians, muito bem. Sim? Muito bem. Não ficou no Corinthians por uma desavença dele, do empresário dele com o presidente do Corinthians, que era o Roberto Andrade na oportunidade, tanto que nem a medalha de campeão brasileiro ele recebeu, não sei se vocês estão lembrados disso, eu lembro. Por conta de uma desavença. Ele vai jogar no futebol europeu, quando volta para o Flamengo ele já não produz o mesmo, já não é o mesmo. Eu tenho muita desconfiança, eu acho que o Flamengo vai ter que buscar pelo menos, se mesmo o Pablo ficando, vai precisar de um zagueiro. Mesmo o Pablo ficando, vai precisar de um zagueiro. Precisa dar uma reforçada atenção, precisa melhorar a cabeça de área. O Carlinhos não tem não tem como responder isso aí mesmo, se ele vai ficar. Ele está vendo que o outro está descendo lá no aeroporto. O cara veio para... O Pedro está se recuperando. Ele sabe, a partir de junho eu passei a terceira opção. Levaram o se Gabigol não a embora, quarta, ele deve porque ter eu posso feliz. botar... Não, eu posso botar o Bruno Henrique ali também, né? Porque aí vai ter o Pedro, aí vai ter o
o Juninho. Eu tenho o Bruno Henrique, tem pode o Plata, que joga melhor enfim, pela direita, mas também pode jogar como E o Jorginho vai ter centroavante. 6 meses aí de oportunidades. Eu estava lendo a entrevista do técnico do Chaves, o Jorginho sempre jogou pelo lado. Não, o Jorginho não, o Juninho. Desculpa, o Juninho sempre jogou pelo lado. E o centroavante do Chaves, na época, há 2 anos lá atrás, faz 2 anos só que ele virou centroavante. Por quê? O centroavante é o que está no Corinthians, o Hector Hernandes. Era o centroavante titular do Chaves, que não disputava a primeira divisão, disputava a segunda. E ele machucou gravemente, o Hector. Aí o técnico resolveu colocar o Juninho de centroavante e a coisa funcionou muito bem. Então faz pouco tempo que ele joga ali, como disse o Pascoal, ele rodou aqui o Brasil todo, a senhora também falou, que com um cigano, e não se firmou em nada, mas era pelo lado. E aí ele passou a ser centroavante e agora tudo bem, o Flamengo foi buscá-lo. Acho que ele vai ter chance, né, de jogar. Não sei qual é o esquema do Felipe aí, mas ele, como ele sabe que vai ter o Pedro, que é um centroavante, ele vai ter um esquema de centroavante. Com o Carlinhos não vai dar, ele não vai pôr o Carlinhos para fazer essa função. Então o Carlinhos tem que, eu acho que também procurar um outro lugar onde ele possa ser feliz, mostrar um futebol que ele chegou a mostrar no Nova Iguaçu, de artilheiro, etc. Sim. Mas é um outro nível de clube, com todo o respeito ao Zinho, né? Com todo respeito, voltou, hein? Com todo respeito ao Zinho, né? Que é lá integrante da história, de toda a história bonita do Nova Iguaçu, mas é uma coisa diferente. Então acho que o Carlinhos pode ser feliz em outro lugar, porque aqui, assim, ele sabe que o espaço é muito curto para ele. Vai jogar agora esse carioca aí, quando tem ninguém. E ainda assim tem que fazer gol. Então, vamos esperar o Juninho chegar, se integrar e passar a jogar e o Carlinhos buscar outro espaço. Por isso que ele fala, não sei se eu vou ficar, não sei se eu vou ficar, e não sei se o Flamengo quer que ele fique também. Acho que o Flamengo está meio que a Leila ali, no Rony, se aparecer alguma coisa, acho que ela é legal. Nós o buscamos lá numa época que achava que podia dar certo, não deu certo, a verdade é que ele não deu certo no Flamengo. Teve pouca ou muita oportunidade, mas enfim, nas que teve também não mostrou, vamos apostar nesse cara. Então acho que o Flamengo não vai apostar nele, tanto não vai que está buscando outro para substituí-lo. Então acho que o Carlinhos pode ser feliz em outro lugar e todo mundo ser feliz. Juninho 6 meses só, depois o Pedro volta. E aí, enfim, é isso aí. Vamos ver em que forma também, né? A lesão do Pedro é uma lesão grave, imagino que já esteja no processo de recuperação. A previsão é que em maio esteja em campo, vamos ver quando ele ganha ritmo. Agora, Zinho, o Pascoal fala num ponto que é interessante da gente analisar, porque o Eric Pulgar já anunciou que não tem o desejo de renovar o contrato dele com o Flamengo. O contrato do Pulgar vence no final do ano, vence em dezembro de 2025. A partir do meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato de graça sem custo para o clube que o contratar com o Flamengo. E, a partir disso, o Flamengo começa a busca de um volante. A informação, primeiro, dada pelo Globoesporte.com, e eu confirmei o que eles colocam ali, sobre conversas com o Jorginho. O Flamengo tem interesse no jogador, ele já tinha sido oferecido para o Palmeiras não olhou o perfil de contratação como interessante, é um jogador de 33 anos, mas é um jogador de muita qualidade. Você vê com bons olhos, se puder chegar, o contrato dele está vencendo no meio do ano lá na Inglaterra, e aí também chegaria sem custo para o Flamengo, com os custos de salário, obviamente. Eu prefiro aquela ideia que eu falei lá atrás, né? Quando Qual era? Saiu a notícia que o Flamengo buscava, você lembra? Busca se sair o Fabrício Bruno, como saiu, vai precisar trazer um zagueiro. Está precisando trazer um centroavante até o momento que o Pedro volte, como vai voltar, e aí depois é no campo, né? Tem que render para novamente assumir a titularidade, mas com a saída do Gabigol e a possível não permanência do Carlinhos, não vai ter um centroavante com essa característica de homem de área. Não sei se o Juninho tem essa característica também, acho que é mais de mobilidade. Mas enfim, está trazendo o Juninho. Ainda não se fala desse zagueiro, mas se falava de um volante que jogue na frente da zaga, o primeiro volante, né? Como se fala aí, e aí seria um cara de uma característica diferente de contratação. Seria um cara mais experiente, mais conhecido, que joga em seleção. Não foi falado de seleção brasileira. Aí eu até brinquei. Traz o Casemiro. Experiente. Deixa eu entender uma coisa aqui, Tetra. Você tinha essa informação e você guardou ela bem quietinho aí? É isso que eu tô entendendo?
Ou o nome não, o nome você não sabia. Não. Ah, que susto. Não, o nome eu não sabia. Não, mas não é uma exclusiva minha, não. Pelo contrário, eu vi isso na imprensa. Acho que a gente até chegou a debater sobre essa posição. A gente brincou com o Casimiro. Como seria é verdade. o perfil desse atleta. É verdade. Aí eu fui e brinquei atrás do Casimiro. Né? Pô, seria demais, né? O Casimiro no futebol brasileiro. Já pensou, Casimiro de volante no Flamengo? Mas o Jorginho se encaixa nisso. Experiente, jogador de seleção, só que é seleção italiana. Ele, né, se naturalizou italiano, jogou na seleção da Itália. Não sei nem se ele ainda está sendo convocado para as Copas da Seleção da Itália. Mas é um cara que, com a bagagem europeia, né, com um currículo, né, é um cara que traz, agrega. Não é o Flamengo pensando em vender depois, é explorar essa experiência, essa liderança, o bom futebol que ele tem, com 33 anos ainda tem lenha para queimar, né? Então vai aproveitar essa parte esportiva. Então, se não vem com custo, se não vai precisar pagar nada para o clube, ele está acabando o contrato, acho que o nome Flamengo vai interessar para ele, acho que o Felipe Luiz vai ser importante também bater aquele papo, e não acho que seja uma coisa que não possa acontecer, não. Eu acho que pode acontecer, mesmo porque aí você me trouxe essa informação. Se o Pulgar, ele já declarou, eu não li isso, mas... O empresário dele já deu entrevistas dizendo que ele não tem interesse na permanência. Então, assim, não tem nem o que pensar. A renovação, se tiver uma proposta... mas se você não vai renovar, é porque você quer sair. Se você quer sair, você está esperando ter aqueles 6 meses aí, antes de terminar o contrato, que ele pode assinar com quem ele quiser, não tem custo para o clube que ele for, e ele ainda ganha mais, porque ele pode fazer um contrato melhor, porque o clube não vai pagar para o Flamengo. Agora, acho que se o Flamengo tem essa informação, ou se o empresário dele falou para o Flamengo isso, ô Boto, tô te esperando, hein? Tem que trabalhar, meu filho. Vambora. O cara falou isso. Vende. Ué, tão experiente, chegou falando tanta coisa, chegou botando tantas regras. O cara falou isso pra mim. Eu fui diretor de futebol. Se o jogador chega pra mim e fala, eu não vou renovar, eu não vou querer continuar. É claro que eu vou buscar um clube pra vender, pra me ter um lucro aqui. Mas talvez o caminho que ele esteja fazendo seja exatamente esse, né? Porque para você tirar o Pulgar da equipe do Flamengo, você precisa de um outro volante titular, porque é o que o Eric Pulgar é hoje no Flamengo. O Jorginho não é primeiro volante, não é trinco. O Jorginho era 8, jogando no futebol da Itália. O jogo, né? Mas ele pode fazer segundo o primeiro volante na saída de bola, agora no Arsenal, às vezes de primeiro volante, às vezes de segundo volante e às vezes de meia. Então, ele não é o trinco, não é o primeiro volante, mas ele pode fazer essa função. Jogador experiente, conhece os atalhos, acho que ele pode fazer essa função perfeitamente no Flamengo, mas não é a primeira função dele. Então não traz, não. Oi? Se não for para ser o primeiro, não precisa trazer, não. Tem que ser para ser o primeiro. Você vai fazer o quê? Com Gerson, De La Cruz? O 8 tem 3 lá. No meio de tantos homens de saída de bola, claro que ele vai pensar em jogar como primeiro volante, né? Mas é uma coisa. Eu não o vejo dessa forma, daquele primeirão, sabe? O primeiro na frente da zaga para roubar a bola. Eu não o vejo assim, eu o vejo como segundo volante, o cara da saída de bola. Mas se o Flamengo contratar, eu acho que vai ser uma boa contratação e ele pode fazer esse trabalho aí no meio-campo do Flamengo. Agora, a questão do Pulgar é uma questão meio que delicada, né? Ele ainda tem mais 1 ano de contrato com o clube e o empresário dele se manifesta dessa forma, que não tem interesse na permanência dele do Flamengo. Por isso que meu pai falava, você tem uma boca e 2 ouvidos, ouve mais e fala menos. Porque não é possível. Fora de hora, você acha que deveria declarar isso mais pra boca frente? de graxa, não precisava falar. Primeiro arruma um clube, depois chega e fala, tô querendo ir embora aí pra esse clube. Eu tenho proposta pra ele aqui, Flamengo. Se rapaz. Ei? Vai tomar vaia no Maracanã, ser rapaz. Porque já cria um ambiente ruim. A gente sabe como é que é. Não adianta. Ele já teve uma cobrança, um momento ali da torcida do Flamengo. Né? Depois ele melhorou muito. Realmente, assim, eu acho ele um bom jogador, ponto. Não acho ele nada de outro mundo, não. Ele é bom jogador. Quando ele voltou da Copa América, ele voltou vaiado, num time encaixado.
Então assim, se dá uma declaração dessa, como é que você acha que o torcedor fica? Não quer ficar aqui não? Pô, tá dizendo que quer ir embora? Meu amigo, infelizmente, né? Espero que dê apoio para ele, mas eu já joguei no Flamengo, né? Acho que vocês se lembram disso, né? Eu joguei no Flamengo. Meu amigo, quando a bola rolar, a coisa não acontece, vai vir na mente, tava falando que não ia ficar e tá jogando essa bola, aí começa, pega no pé. Assim, eu concordo. Fica quieto, né? Não precisa dar uma declaração dessa. Ele vai botar mesmo que você não queira renovar, não fala isso. Ele vai botar na conta do empresário, ele permanecendo, né? Porque não apareceu ninguém. Sabe aquela coisa que o cara escreve na rede social e depois não pega bem e fala que foi o estagiário? Foi o estagiário. Ele vai falar, o empresário está falando bobagem, eu amo o Flamengo, etc. Senão ele está frito, o ambiente fica ruim internamente e externamente, como diz o Zinho aí na arquibancada. Nossa, vai ter que jogar muito para não... Porque, falta um ano, não apareceu, já apareceu alguém para levá-lo? Não. Se o empresário tivesse chegado lá e falou, olha... Proposta efetivamente não. Se tivesse assim, chegou aqui, o Manchester quer levá-lo, o que é, dá para conversar, o fulano e tal. Aí, ok. Olha, apareceu uma proposta que parece para muitos que acabam não indo, de repente. Agora, do nada, chega lá e já avisar, outro ano, em 26 ele não fica. Ele já teve um problema familiar no ano passado. Para mim, a grande questão é isso estar aqui, na nossa mão, como informação. Porque se isso é feito internamente, acho até solidário, acho até correto com o clube que você dê ao clube 6 meses de negociação. Porque se ele avisa em julho, ele sai de graça. Se ele avisa em julho que ele não vai renovar o contrato, tem o outro lado. O Flamengo também não ganha nada. Então, se ele está avisando agora, ele está dando ao clube 6 meses para tentar fazer isso que o Zinho está falando. O Boto pode arrumar um clube, o então ele vai ter que tratar 6 meses não. dos céus. Ele vai ter que jogar nos céus 6 meses. Tem 6 meses para o Flamengo ainda ganhar dinheiro. Até junho tem. Então ele está avisando agora, de repente, para o Flamengo ter 6 meses aí para procurar alguém. Pode ser. Mas podia ter sido internamente. Aqui hoje é tão difícil alguma coisa ficar só internamente, né? Mas que o X9 do Flamengo, ele não descansa, hein, gente? Ele muda um, muda o outro, o X9 é valente lá. Não, agora vai ser blindado. X9 blindado eu não vi ainda assim. X9 blindado eu não vi. O CT tá blindado, não entra mais ninguém, não pode. Foi o que ele disse. É isso. Bom, vamos ver como é que vai ficar essa negociação. Tem que guardar tudo que é celular de quem tá lá dentro. Tem negócio. Mas eu quero voltar para o Campeonato Carioca. Porque... Nação, então, essas são as últimas informações do Flamengo. Vamos ficar de olho para ver essa negociação do jogador Jorginho do Arsenal. Inclusive, o Felipe Luiz já até mesmo fez uma videoconferência com o jogador e falou sobre ele, sobre essa negociação, falou sobre o Flamengo e parece que o jogador disse sim ao Flamengo. O Jorginho, ele tem contrato com o Arsenal até o final de junho de 2025, até o meio do ano. Terminando o contrato dele, ele já fica livre para ir para outro clube, mas ele já pode assinar um pré-contrato. O Flamengo tenta a liberação dele já agora, nesse momento. Se ele conseguir, vai ser o novo reforço do Flamengo. Vamos ficar de olho, hein, nação? Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.